Quando começaram as festas juninas de fato? De onde veio essa comemoração? Tem gente que inclusive fala como se fosse uma festa pagã. Mas nós vamos entender como foi esse processo. Outra pergunta que nos vem à mente: é uma festa religiosa ou expressão cultural? Pensando sobre isso, o professor de história que aqui vos fala fez uma pequena pesquisa. Algumas imagens vão aparecer aí para você. A deusa Juno, a deusa da fertilidade romana, Thor, o deus dos raios, dos trovões e dos céus dos países nórdicos, e a festa do equinócio de verão. Por que elas apareceram? Porque elas vão ajudar a gente a desvendar essas respostas. A festa junina brasileira, ela teve origem nas festas da colheita do solstício de verão europeu. Aqui está uma dessas manifestações dessas festas de solstício de verão. Era a festa da colheita. Quando tinha uma colheita muito valiosa ou com muita fartura, eles faziam festas em honra a Thor, a Odin e aos deuses nórdicos. Os romanos também tinham essas crenças, e aí isso se miscigenou com as invasões bárbaras, as invasões germânicas no Império Romano. O problema é o seguinte, que a partir do momento que os germânicos começaram a invadir, o Império Romano também estava em processo de cristianização. Como o cristianismo estava em ascensão, os concílios católicos que vieram posteriormente adaptaram as datas do solstício às festas juninas. Na verdade, as festas do solstício. Então, a festa do solstício se tornou a festa em honra à colheita pelos santos católicos. Isso é um processo que a gente chama de aculturação. Outro ponto são as fogueiras. O que simboliza essa fogueira? A fogueira, na verdade, é o raio que toca ao chão. O raio que toca ao chão, ele causava fogueiras e havia a grandiosidade de Odin, o deus dos raios e dos trovões e tudo mais. Mas a ideia é que a fogueira vai simbolizar o ato do cuidado, do esquentar do frio e da purificação. Tanto é que, durante a Idade Média, que é a idade posterior à invasão dos povos germânicos, o fogo era utilizado para purificar os hereges. E aí muitos cristãos morreram na fogueira. A fogueira, ela tem essa simbologia. Uma outra curiosidade legal é que cada formato de fogueira simboliza um santo. A fogueira quadrada para São João, a fogueira em triangular para Santo Antônio e a fogueira em forma de torre, quadriculada, para São Pedro. Pé de moleque. O pé de moleque tem uma história muito legal. Aliás, várias histórias. Pé de moleque e a paçoca. Se assemelhava aos calcanhares dos pequenos negrinhos das senzalas, o amendoim e o marrom do açúcar mascavo. Então eles diziam que parecia os pezinhos dos negrinhos cheios de bicho de pé. A ideia não era pé de moleque, mas pé de moleque, de pedir. Sim, de pedir. Por quê? Porque os moleques iam nas bandejas das quituteiras baianas, roubavam e saíam correndo. Aí elas gritavam: "Não rouba não, moleque, pede, moleque, pede." Base do milho na nossa comida. As comidas típicas derivadas do milho, o milho cozido, a pamonha, o canjicão. Junho e julho é o período de maior produção de milho. Tinha-se uma teoria de que a maioria das pessoas, quando faziam uma colheita muito farta, nas vizinhanças dos interiores do Brasil, que são realmente quem produz, eles traziam para os vizinhos, levavam para os vizinhos um corte, um pedaço, um pouco, ou uma receita bem feita de pamonha, de milho cozido, ou milho mesmo, ou uma receita grande de canjica para dividir com os vizinhos. Isso era a forma de você fazer uma gratidão pela colheita farta. Essa era uma forma de manter as tradições da festa da colheita, que nada mais era a festa da colheita, a festa do solstício de verão. Isso aí é uma iguaria brasileira, o quentão, tá vendo o quentão aí?
O quentão, gente, ele é base de laranja, que é um outro produto do junho e do julho brasileiro, das festas juninas e julinas. Vai canela, vai cravo, vai gengibre, vai limão, uma dosezinha de cachaça também. As festas tinham que durar até meia-noite para poder atravessar a fogueira de São João, e na noite de São João o pé não queimava, então tinha toda uma tradição nas brasas, né? Nas brasas da fogueira, segundo a tradição, não queimavam a sola do pé de quem passava e tinha fé. A festa junina, ela é uma festa de colheita, é originalmente uma festa da colheita. Foi trazida pelos portugueses diante da cultura europeia que se tinha anteriormente. A festa se tornou caipira por causa dos interiores do Brasil, que era quem produzia a colheita. E quando a colheita era farta, a fé era tanto que fazia-se as festas. Fazia missa em honra de São João, São Pedro, São Paulo Apóstolo, Santo Antônio, e faziam as festas para depois culminar com a dança do forró, com a quadrilha e tudo mais. Isso é uma tradição genuinamente brasileira. Tentava-se muito de se desestimular o culto aos deuses pagãos, Thor, Juno, Odin e tudo mais, e se integrar os santos católicos. O que eles fizeram? Eles pegaram as datas das festas do solstício para utilizar essas datas para adaptar no novo calendário. Por quê? Porque eles tentaram desestimular todo o tempo e perceberam que festa da colheita não tinha como desfazer. E aí, gente, agora a festa se tornou uma festa religiosa, mas não só uma festa religiosa, mas também uma expressão cultural brasileira. É parte da nossa cultura, é parte da nossa miscigenação. Um ponto formidável da nossa cultura, que é a quadrilha, que não é genuinamente brasileira, sabe? Quadrilha vem de quatro. Eram 4 casais da corte francesa, que faziam passos como a Narrier, a Lavantu, Balancê, que são expressões que, se você analisar, elas têm uma oxítona francesa, né? E o próprio nome quadrilha vem do francês, quadrille. Aqui nós temos uma imagem bonita da nossa quadrilha de 2019, o projeto das danças, culturas e tradições. Foi formidável trabalhar na escola nesse momento. E ali eu tenho uma dança francesa, dança genuinamente francesa, que tem todos esses passos, e porque eram feitos em 4 casais, com todas as pompas e circunstâncias dentro da corte de Luís XIV, aí aqui, olha só, ela se adaptou. Observe que o vestido é uma roupa medieval, de gala, certo? E o rapaz, o chapéu, certo? Por que se usa o chapéu? Para mostrar a nobreza de quem está dançando, respeito e tudo mais de toda essa dança. Foi fazendo-se uma miscigenação dessa dança francesa. É uma mesa de venda, é onde eles faziam as mesas de vendas. Arraial é o nome original, só que o nordestino adaptou para arraiar. Aí por isso que fala arraiar. Arraiar é um espaço grande hoje para shows, danças. Então por isso que se fala arraiar, porque antes isso era nos quintais das casas. Aí fala assim, arraiar do Nhô João. Por quê? Porque Nhô é senhora e senhor no dialeto mais nordestino. E o Nordeste foi o primeiro a ter contato com essas festas que foram trazidas pelos portugueses. Então, por isso que lá tem-se essa expressão cultural tão vigente. Eles passam o mês inteiro de junho e julho festejando. Por isso arraiar, o nome de onde que vem o nome arraiar. Aí agora eu deixo para vocês o Viva São João, o Viva São Pedro e o Viva Santo Antônio. Vamos pro nosso arraiar.